Amém, gente? Eu pedi para todo mundo sentar na frente e sentar atrás. Vocês estão com medo da gente? Está com medo? A gente não vai fazer nada. Na realidade seria bom fazer assim mas aí vai ficar na frente da câmera. Não, um círculo ali atrás assim. O certo é eles virem aqui. Vem aqui na frente. Né? Faz Só vou pedir para quem tem criança segurar elas aí, eles. Isso, fica legal. Só toma cuidado com a câmera. Eu ganhei um perfume árabe ontem. Olha que legal que fica. Depois é bom que daí dá até tirar uma foto assim, daí pegar o. Isso. Gostou? Amei. Amor. Adorar só Deus, né? Mas gostei. As velhinhas. Eu preciso. A água tá ali, né? Ela já colocou. Então eu ia falar preciso da água, mas tá ali. Aí depois a gente vai pegando aqui a aguinha. Eu vou pedir pro apóstolo Anderson abrir, né? A gente já vai fazer tipo um mini conservatório aqui de aula do Espírito. E aí já abençoa nós para a gente começar. Amém. E aí depois como que vai funcionar? Só para antes dele orar. A gente vai debatendo a respeito do Espírito Santo aqui. Não é um debate, é uma conversa. E você pode também participar. Só que a hora que você for participar, eu só peço para você pegar um microfone e falar no microfone para sair o áudio lá na câmera, tá? Aí você se apresenta. Eu sou Aldriene, eu sou, né? Altiene. Levanta a mão. Um de cada vez. Tem outro microfone lá, consegue deixar no jeito para nós, gente, para a galera aqui. Aí tem que deixar ele desligado, né? Desligado que eu falo não na mesa, mas no power. Aí quando a pessoa for falar, você habilita, dá para ela terminou, você desabilita, para não entrar nenhum coisa, que depois também a gente vai compartilhar isso na internet, tá? Então vai estar lá no nosso canal da Lareira e também no Instagram. Vou deixar lá inteiro lá no Instagram para quem quiser participar. E vai ser bênção. Alguma outra coisa? Tá, acho que é só isso. Eu vou pedir pro Xande só depois dar uma baixada um pouquinho no meu microfone. Não sei se é o meu ou de alguém. Ei. Acho que tá bom, né? Mas tá som. bom. Abaixar a música só um pouquinho. Glória a Deus. A música tá legal, mas tá um pouquinho alta. Mas tem uma microfonia aí, ó. Vai. Ó. Dá uma baixadinha em todos os mix, todos eles. Só uma baixada mesmo no ganho, eu acho. Acho que no ganho que tem que dar uma baixadinha. Pra gente não ter que enfrentar alguma microfonia no meio. Não tem problema tá baixo não, porque tá todo mundo aqui, acho que ouvindo, né? Então tá tranquilo. Bora? Vamos lá? O apóstolo Anderson vai abençoar a gente com uma oração. Amém. Espírito Santo, nós te amamos. Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse tempo maravilhoso que teremos aqui. Venha, Senhor, com a tua unção, com a tua glória, com a tua sabedoria sobre nós. Que toda a nossa sede de querer alinhar o nosso coração ao teu coração venha sair debaixo de bênção. Estamos aqui, Senhor, para querer expandir o teu reino. Então, que através de nós e através de nós venhamos aprender contigo essa manhã. Venhamos falar do Espírito Santo no nosso estilo de vida. Abençoe a cada um que está participando, meu Pai, deste momento, a cada família, a cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, também te agradecemos. E que cada um, no momento que ouvir essas mensagens, que ouvir essas palavras, sejam tocados pelo poder que há no Espírito Santo, no poder que há no nome de Jesus. Nós te pedimos, santificamos esse tempo. Pai, que o teu propósito se cumpra
através de nós, para que cada um conheça e ande em retidão e que o caráter de Cristo seja revelado em nós e através de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Bom, galera, acho que nesse formato aqui que a gente está fazendo, é a primeira vez que a gente está fazendo aqui na igreja, né? Eu estou aqui com 2 amigos, mas também 2 conselheiros que eu guardo no meu coração, que eu aprendi a amar durante o meu ministério. E é uma honra estar aqui com vocês, né? Mais uma vez falando com vocês, porque para mim, que ainda sou menino, né? Estou crescendo ainda para aprender mais do Evangelho. E ter vocês aqui na SpiritCon é maravilhoso para mim. É sempre um anseio. E eu nunca vou me saciar de ter vocês por perto, porque é muito saudável, é produtivo e é um aprendizado constante quando eu estou com vocês. Vocês sabem disso, é maravilhoso estar com vocês. Esse ano a gente está fazendo pela primeira vez a SpiritCon aqui. Então, da mesma forma que eu me sinto privilegiado de receber vocês pela primeira vez aqui, a SpiritCon também, né? Toda a igreja, a galera, é muito bom ter vocês por perto. E como a gente está falando do Espírito Santo, nós estamos abrindo aqui a Spirit Academy. Eu vou deixar eles aqui se apresentarem, né? Porque a galera da internet, por exemplo, não vai saber quem são eles. Vocês já conheceram, vocês já sabem, mas eu vou deixar eles mesmos falarem por eles mesmos. Eu sei que é difícil a gente falar da gente. É lógico que a gente não vai estender esse assunto, mas é claro, a gente tem que mostrar para a internet quem são vocês. Começa com o nosso prof. Pastor Emanuel, está com você a palavra, Pastor Emanuel. Bom dia, graça e paz. Eu sou Emanuel, né? Ele já falou. Eu sou um improvável que Deus resgatou e que fez uma grande obra. Empresário, farmacêutico, e servo de Deus, né? Fomos chamados para servir ao Senhor. E na minha caminhada, eu me converti com 18 anos, 18 para 19 anos. E assim que me converti, já me apaixonei pela palavra, pelo Espírito Santo. E já embarquei na onda de pregar o Evangelho. E já estamos aí há mais de 40 anos nessa caminhada com Cristo. Mas, assim, o envolvimento com o Espírito Santo mesmo, né? Veio de uma busca muito intensa, porque eu lia na palavra e falava, não, isso precisa acontecer comigo. E assim, o primeiro impacto que eu tive na minha vida foi quando eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Pra quem nunca, né? Quem nunca? Esse aí, então é isso. Foi um dos primeiros livros, né, que a gente começou, quando a gente começou a ter anseio pelo Espírito Santo. Inclusive a gente vai deixar a dica aqui, né? Para quem nunca leu esse livro, leia, porque é um treinamento para a nossa mente que é travada em algumas coisas que o Espírito Santo faz. Exato. Isso vai fazer você despertar um anseio, né? Vai despertar uma fome pelo Espírito Santo, uma sede pelo Espírito Santo. Tá contigo, meu irmão. Já, mano? Ele foi breve, Para quem não me conhece, eu sou Anderson Vieira, né? Tenho consagração de apóstolo desde 2017. Pastoreio desde 2005. Então já tem um pouquinho de caminhada, né? Mas é que é o que o Leal falou, falar de nós é meio estranho, mas mas amém. Estou no reino 100% desde 2011. Deus pediu para que a gente largasse tudo. Eu trabalhava no ramo gráfico, convites, estamparia, tudo que você puder imaginar de ramo gráfico eu fazia. E Deus nos chamou, eu larguei tudo com a minha família. Foi um consenso. E
rapidamente também a questão da conversão. É interessante a experiência que eu tive com o Espírito Santo, que foi numa missa. Meu Deus. E aí eu descubro que nessa época da missa estava tendo o avivamento em Toronto, que estava tendo aquele derramamento. 93, 94. Eu sei que começou antes, mas esse derramamento me atinge numa missa. Eu cantando uma canção da missa, e o pastor Isaac, meu irmão, nós estávamos juntos. Ele olhou para mim. Aí quando a gente foi ver a missa inteira, todos, até o padre também quebrantado, chorando. E aquilo ninguém explicava o que era. Ninguém sabia o que era. Ali já começava o foco do incêndio. Aí falaram assim, que a canção que você cantou emocionou todo mundo. Mas como que emocionou todo mundo? Se é uma canção que a gente cantava todo domingo. E é a música que vocês conhecem, que é a música Espírito, Espírito, que desce como fogo. Essa daí é Tá cantando essa canção. a raiz. Aí eu olhei e falei, ok. Aí eu entro no meu quarto, fico uma semana chorando. Aí é um testemunho assim, mas é só para a gente apresentar, né? Vem o Espírito Santo sobre a minha vida. E nós estávamos sendo evangelizados por coreanos na redondeza. Aí um dia minha mãe falou para ele, pega ele lá no quarto, que agora ele não está saindo, vai lá, que ele não vai fugir. Eu fugia dele. E ele falou para mim, o que está acontecendo? Aí eu tinha 3 coisas que eu não podia falar: Deus, Jesus ou Espírito Santo. E o detalhe da minha vida que poucos sabem é que o meu nome é Anderson Vieira do Espírito Santo. O nome da minha mãe, Maria da Paz do Espírito Santo. Eu sou Gabriel Paz. Então a paz veio da minha mãe e o Espírito Santo veio do meu pai. E Não tinha pra onde fugir. Não tinha como fugir. Então dali, irmãos, quando eu descubro que o que eu estou sofrendo, o que a gente está vivendo, eu vim descobrir que o que estava acontecendo comigo era da parte do Espírito Santo. Na fala do coreano, ele falando, isso que você está vivendo aí é o Espírito Santo em você. Aí eu brinco, quem me conhece sabe que eu sou piadista, gosto de fazer brincadeira. E eu disse para ele, mas o meu nome é Espírito Santo. Aí ele falou, não esse aí. O Espírito Santo que está em você é o amigo, aquele que veio para nos convencer do pecado e vai te ensinar sobre a cultura do céu e tal e tal. Aí aquilo me impactou. Eu vou para a igreja. Aí nessa época eu sempre gostei, nem parece, né? Mas eu sempre gostei de usar muito preto, né? Não é, nem parece. Aí, mas só que nessa época eu era roqueiro, de pintar olho de preto, tudo. E eu chego na igreja, eu sento na bateria, porque o meu instrumento é bateria, não é violão. Deus, até isso a gente vai conversar depois. Mas eu sento na bateria, o meu irmão pega a guitarra e a gente toca o primeiro louvor que eu toquei na igreja foi o Glória, Glória, Aleluia. Tem um nome, né, que eu não esqueço, mas... E o meu irmão coloca uma distorção na guitarra e começamos a cantar no meio do culto. Aí tira o acorde, distorção, e quando a gente começava a tocar, as pessoas caíam manifestadas dentro da igreja. Meu Deus. Glória a Deus. Vai entender isso. E aí ele olha aquilo e ele leva a gente para estudar com a Neuza Tioca sobre libertação. Eu estudei com a tia Neuza, que nem nós estamos aqui. Tive a honra. Aprendi muito com ela. Aí ok, dali subo no monte, jejum de vocês, ela falava assim, né? Vocês sobem e fazem jejum para libertação. Eu piso no monte, eu fico uma semana sem falar português, só em língua estranha. Então a minha vida foi muito acelerada nessa questão do Espírito Santo, por conta da fome, por conta do desejo. E daí conheço a minha esposa. Hoje eu tenho 49 anos de vida. Dia 6 agora de novembro celebrei 26 anos de casamento, com 2 filhas lindas, a Beatriz e a Isabelle, apaixonados pela presença. A gente está aqui agora, ela está ministrando louvor na nossa igreja. Então assim, você está diante de homens que se renderam ao Espírito Santo e deixou com que o Espírito Santo fizesse o que ele quer fazer, sem questionamento da nossa parte. A gente só fazia assim, mas o que é isso? Ok, se é do céu eu quero. Vambora. Exatamente.
É nesse nível. Eu já sou, assim, bem rápido, porque eu quero falar mais do Espírito Santo, né? Eu sou o pastor Liel, para quem não me conhece, tá aí na internet. Eu acho que a minha jornada começou ali em 2008, mais ou menos, que eu conheci Jesus. Infelizmente, eu fui conhecer Jesus bem tarde, assim, na minha jornada. Só que quando eu conheci Jesus, ao mesmo tempo eu já comecei aquela jornada de não descer, não voltar mais. Sempre de cada vez ir mais para cima. Eu me lembro que nos primeiros anos da minha conversão, eu me separei para o Senhor em 1 ano. Eu fiz 1 ano de propósito de subir no monte para orar, né? Eu queria muito o Espírito Santo, que eu via as pessoas orando em línguas, sendo batizadas, seladas pelo Espírito Santo, e eu não tinha esse dom. Eu via, eu achava bonito, mas falava, como é que acontece isso? Como é que vai acontecer isso aí na minha vida? Eu ficava ansioso, e todo culto eu ia, eu achava que ia acontecer, e quando chegava a hora não acontecia. Todo mundo pegava, né? Até aquele irmão que não buscava. Tinha um amigo meu, rapaz, o cara era mais carnal, misericórdia. Tô falando mal não, tá? Era uma pessoa boa, mas era bem carnalzão, assim. E ele foi num culto, eu lembro que chamava Culto dos Dons. Tinha muito isso. Não vou citar a denominação aqui, mas tinha muito isso aí. Era um culto que você levava... Você podia levar uma oferta, você podia levar uma coisa para assistência social da igreja. Então quem levava, né, ficava ali, basicamente, podia entrar nesse culto. Não que podia entrar, era como se fosse uma troca. Um ingresso. Era uma forma de... Só desabilita lá alguém que está. Aí a gente pegou e fez o quê? Eu levei esse benefício, essa oferta nesse culto. E quando eu cheguei no culto lá, não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada. E o rapaz que não levou nada, que andava, daqui a pouco estava orando em línguas. Eu falei, não, tem alguma coisa errada nisso daí, gente. Não é possível. E eu falei, não é. Aí o pastor falou, mas não é assim, cada coisa no seu tempo. Eu falei, não, cada coisa no seu tempo. Olha só, o rapaz faz isso, faz aquilo e recebeu, agora eu não. Diz que Deus quer esse. Mas para resumir, eu fiquei 1 ano, e depois desse ano que eu fiquei buscando ao Senhor, eu fui num culto no fim do ano, que era o culto que eu ia entregar esse propósito, esse jejum. E quando eu entreguei o propósito, eu achei que quando eu entregasse, Deus já ia vir, já ia derramar. E ainda durou mais 6 meses do outro ano que eu entrava num culto aleatório, gente. Por isso que eu falo que é de repente, né? É de repente. Num culto onde a gente não estava de uma forma assim, não estava esperando. Despretensioso. E o Espírito Santo veio sobre a minha vida, já entregou o dom para mim de visão aberta. E já entregou também o batismo com o Espírito Santo. Eu fui, ao mesmo tempo que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já fui impactado também com o dom profético. E é maravilhoso, e hoje eu estou aqui, graças a Deus eu nunca me desviei. Estou aqui até hoje, graças a Deus, firme na palavra, e cada vez conhecendo mais Jesus através de homens e mulheres de Deus, que são pontífices, né? Pontes que levam a gente cada vez mais para Deus. Mas vamos começar aqui com o apóstolo Anderson. Meu Deus. Eu sei que essa dúvida, talvez todos aí da internet, todos aqui podem ter. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo sou eu tô brincando. Calma. Os caras vão falar, o cara já vai começar com heresia. Já começou com heresia. O Espírito Santo, irmãos, eu creio que é a pessoa que mais conhece o coração do Pai, o coração de Deus e como o céu funciona. Tanto é que a gente pode tocar em Deus, pode tocar em Jesus, só que nele não. Eu costumo brincar que o Espírito Santo é o irmão caçula, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa, mas o caçula pode fazer tudo, mas só que não pode mexer com ele. Então o Espírito Santo, ele vai, a partir do momento que você entende que você precisa estar congregando e a tua mente começa a mudar,
eu costumo dizer que a partir deste momento é que a gente gerou uma cultura de dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas eu creio para mim, tá? Que o primeiro batismo com o Espírito Santo é quando eu entendo que eu preciso de Cristo. Porque é onde onde ele começa a me alinhar para o arrependimento. Porque o Espírito Santo é a pessoa dentro de nós que vai nos convencer do pecado. É a pessoa dentro de nós, é o melhor amigo. É aquela vozinha do que as pessoas brincam e falam assim: o sexto sentido, eu estou sentindo aqui. Então ele vai nos convencer do que é pecado, né? Só dando um adendozinho aqui na questão do Espírito Santo. Por isso que eu falo que para mim é o melhor amigo, é a pessoa. Eu, nesse processo meu de conversão, eu vim para a igreja com os vícios que o mundo, que o socialmente correto nos ensinou sobre vida com Deus, sobre vida na sociedade, sexualidade principalmente, sobre a questão de sexo. Então eu vim viciado em pornografia. E toda vez que eu consumia pornografia, o Espírito Santo chegava em mim e falava: não é legal isso. E aí eu caía e aquilo me entristecia. Hoje eu sei que essa tristeza que eu sentia é que eu feria a presença do Espírito Santo em mim. Até que depois eu falo como é que eu me libertei disso, se alguém quiser saber. Mas até que esse testemunho meu também está na íntegra na internet. Mas eu vejo que a pessoa do Espírito Santo é aquele que vai nos convencer do pecado, vai nos ensinar sobre a cultura do céu, vai nos ensinar sobre a língua do céu e vai nos ensinar como ser aquele que vai espalhar essa cultura na sociedade, com os amigos e família. Quem é o Espírito Santo, apóstolo Emanuel? O Espírito Santo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é uma pessoa, né? Você vai ver assim, vamos fazer só uma alusão. Se você ver a palavra de Deus no sentido de unidade, Deus é um só. Sim ou não? Claro. Mas todas as vezes que eles estão envolvidos em grandes projetos, é naquele momento que está assim: façamos. Porque a palavra Elohim, ele tem um contexto de ser múltiplo, não é um contexto de ser, mas é unicidade, mas ao mesmo tempo não ser único. E Deus se apresenta em 3 pessoas. Se fosse 2 pessoas, seria 2 mentes, 2 cabeças, 2 personalidades, seriam 2 deuses. Mas como o Espírito Santo é o elo e acima de tudo, o próprio Espírito que envolve tudo, ele dá unidade. Mas você vai ver na palavra de Deus que o Espírito Santo ele expressa desejo, vontade, ele fala. Então ele é uma pessoa. A primeira coisa que nós precisamos entender, ele tem um desejo dele próprio. Exatamente. Então como pessoa ele se manifesta. Agora é interessante que você vai ver na Trindade que um enaltece o outro. O Filho enaltece o Pai, mas ao mesmo tempo ele enaltece o Espírito Santo. O Pai enaltece o Filho e ao mesmo tempo ele enaltece o Espírito Santo. E é recíproco isso, porque um leva a glória do outro. E eu acho assim impressionante a respeito disso, porque você vai ver que Jesus fez tudo que ele fez, e ele se resume nisso: não, eu preciso morrer, eu preciso voltar para o céu, porque o mais importante do que eu estar aqui é o Espírito Santo estar em vocês. Glória a Deus. Meu Deus. Eu tenho algumas perguntas aqui
que, lógico, algumas vieram de pessoas comuns como nós, pessoas que mandaram também, que eu peguei, dúvidas que falaram já. Como eu sei se o Espírito Santo está falando comigo? É uma dúvida. Vai, Manuel. Vai, apóstolo. Então, na realidade, a primeira coisa que nós precisamos entender da ação do Espírito Santo em nós é que o sobrenatural precisa ser natural. Sim ou não? Sim. Dá uma deixa disso, explica, porque Vamos tem lá. gente que não vai entender. Vamos lá. É engraçado que essa frase para nós ficou natural. Natural. Mas. Por isso que eu estou fazendo essa deixa, entendeu? Então, vamos lá. Explica isso e depois você volta na conclusão da resposta. Quem fez os nossos sentidos? Quem fez os nossos sentidos? Aba. Deus. O ouvir, o olfato, a sensação, né, no nosso corpo, tanto de calor como frio, de tremor. Quem fez? Quem nos proporcionou isso? Quem nos deu a visão? Foi Deus. Foi Deus. Aba. E o propósito disso é interagir com Deus. Bem. Por exemplo, vamos lá. Como que Deus pode falar? Como o Espírito Santo fala? Quando a gente entra num ambiente onde há opressão, você não se arrepia? Dá aquela sensação ruim. Aquela sensação ruim? Sim, uma sensação que pega a gente, né? Quem é? É o Espírito Santo nos dando o quê? Um discernimento de espírito, que aquele ambiente está contaminado. Meu Deus, detalhes. E é simples. Detalhes invisíveis. Não é simples. Agora, nós podemos ter insights, não só nesse tremor, quando o Espírito Santo vem sobre nós e a gente sente a presença dele, a gente treme, a gente sente fogo, calor e outras coisas assim. Mas existem insights que pode ser o quê? Por exemplo, a maioria das pessoas fala assim: como que eu posso ser usado pelo Espírito Santo? Muito simples. Muitos de nós vamos ao culto para receber, não é verdade? E a maioria de nós queremos receber, não é? Então, quando nós entramos num ambiente, numa atmosfera e um mergulho onde a presença do Espírito Santo está, nós recebemos uma palavra de destino, nós recebemos uma orientação, nós recebemos uma palavra profética. O Espírito Santo está falando. Isso não há dúvida. Mas quando nós queremos nos mover no Espírito Santo no culto, é aquele momento onde a gente tem que parar e perguntar: Espírito Santo, o que você está fazendo? Como eu posso te ajudar? Ou melhor, como que eu posso me envolver naquilo que você está fazendo? Aí o que acontece? Experiência própria, experiência minha. Eu vou em vários cultos e eu não me identifico como pastor, como apóstolo. Eu vou lá, fico lá. E aí A gente vai lá paisana, né? Fica quietinho. Exatamente. E aí o que acontece? Algumas pessoas começam a acender para mim. Vamos acender. Porque existe um monte de gente na multidão, sim ou não? Mas as pessoas que você vai o olho, você fixa naquela. É incrível. Aí você varre de novo assim, é aquela. De novo ali. Aí o que você tem que fazer? Bom, está mostrando alguém, sim ou não? Está mostrando. Sim, identificando. É o Espírito Santo? Eu pedi? Ele está identificando. E aí o que você tem que fazer? Aí entra a ousadia de se arriscar. E aí o momento que você chega perto, aí se, por exemplo, você chega perto, aí você toca. A hora que você toca, onde você vai? Vou tocar isso aqui. A hora que você toca, às vezes é só para orar. Você ora com a pessoa ali.
às vezes é para abraçar, às vezes vem uma palavra, aí você fala, simplesmente isso. Você já foi usado pelo Espírito Santo. Agora eu te pergunto, isso é natural? É natural ou não? É uma coisa natural? Você chegar perto de uma pessoa, tocar ela, é uma coisa natural. Mas ao mesmo tempo o sentimento é sobrenatural. E nessas experiências tem pessoas que chegam até a gente e falam assim: meu Deus, você veio, orou por mim, falou isso. E eu falo, amém, né? Na realidade eu orei em línguas, o Espírito Santo que falou com ela. Entendeu, não? Glória a Deus. Às vezes vem uma palavra e você fala, né? Ou às vezes vem um sentimento e você expressa aquele sentimento. Aí nós precisamos ter ousadia do quê? Faz sentido para você? Ou a pessoa começa a desabar, a chorar, você já fez sentido. Opa, aí você vai, né? Cria mais, como se diz, coragem, né? Coragem, e aí ousadia, e você entrega tudo que tem que entregar. E é assim, simples assim. Amém. Vocês entenderam? Quer fazer alguma pergunta sobre isso? Como saber que se é o Espírito Santo que está falando comigo? Posso fazer um comentário em cima disso? Sim, pode. Nós viemos de uma cultura que falava assim, ó. Quem nunca ouviu isso, né? Nunca passou por uma igreja, principalmente com linha pentecostal, muito forte. Mas o que você está sentindo, falou assim, como discernir se é o Espírito Santo que está falando comigo, ok? Essa foi a pergunta. E aí fala assim, ó, mas o que você está sentindo é da carne. Então, como o nosso amigo falou, Emanuel disse, nós somos homens e mulheres naturais, embora temos um Pai que se move em nós de forma sobrenatural, ok? Então Deus criou homens naturais, mas o nosso Deus, nosso Pai é sobrenatural. Então o sobrenatural para Deus é como para nós ser o natural de tomar um copo d'água. Ele sendo sobrenatural, ele vai se manifestar em nós de formas sobrenaturais, ok? Então, meu irmão, vamos quebrar isso aqui vai dar um problema que eu vou falar, porque eu tenho tem um povo aí da internet que gosta de ser entendido disso, e ok, mas vamos lá. Deus entregou uma palavra para Manuel, para entregar, sei lá, para mim. Ele começa a falar comigo algo que faz sentido para mim. O sobrenatural que está se manifestando na carne, ou Deus tirou o Manuel em espírito e ele está falando comigo em espírito? E aí, me ajuda. Manifestou na onde? Na onde? Na carne. Então aquilo que Deus vai falar em nós, para que nós possamos repassar para o outro, é na carne. Então o que você está sentindo é da carne, embora enviado por um Deus sobrenatural. Não sei se você consegue acompanhar esse raciocínio comigo. Somos templo do Espírito Santo. Se somos templos, quem habita? Eu sou templo do Espírito Santo. Quem habita em mim? Quem habita em você? Não é o Espírito Santo? Sim ou não? Ok, então quando Deus liberar uma palavra, tudo aquilo que nós estamos sentindo num ambiente como esse, ele vai manifestar aí na carne. Você não vai virar um Gasparzinho, você não vai virar um fantasminha. Agora eu estou em espírito. Não, nós somos homens naturais, embora cremos no sobrenatural, mas andamos em espírito. Paulo vai falar na sua palavra que quem é carnal discerne carnalmente, e quem é espiritual vai discernir espiritualmente. Então a partir de hoje, tudo esse sentimento, se você está num ambiente como esse, houve uma palavra de ativação, houve uma palavra de liberação, o teu espírito será ativado, e é através da carne que precisa se manifestar aquilo que está sendo liberado pelo sobrenatural. Exato. Aí eu venho de uma época que fala, o que você está falando é da carne. É claro que vai ser na carne. Eu vou manifestar como?
Morrer e vou... Ah, não, mas é que você... Aí a pessoa, como você estava dando exemplo, Léo, no início. Pô, o cara é mó carnal. O cara é mó carnal e agora ele já veio... Tá falando em línguas. E eu estou buscando. Isso não é da nossa conta. Agora, Deus ele não pergunta a opinião de ninguém quando ele vai levantar alguém para ser ministrado. Deus não vai perguntar a opinião de ninguém. E outra, querido, guarda no teu coração. Não é tempo de casa que te habilita. Não é tempo de casa. E nem de busca, né? Porque às vezes as pessoas confundem que Deus só vai dar coisas para quem realmente fica 24 horas. E às vezes não é assim. Às vezes Deus tem um jeito, um detalhe de curar aquela vida fazendo isso. Porque, por exemplo, eu não contei o restante dessa história, mas depois disso ele... Se perdeu, parou? Não se perdeu não. Aí ele parou, ele foi embora. Aí que ele começou a buscar Deus. Que aí ativou, ele falou, opa, peraí. Poxa vida, precisava disso, precisava manter. Então, porque agora preciso, né, me manter limpo. Mas só que a gente vem de uma cultura que eu prefiro paralisar aquilo que está acontecendo com você no espírito do que até hoje tem perguntas. Deus te respondeu tudo que você perguntou? O que aconteceu com você através de você? Não. Tem coisa que eu tô aqui, pai, por quê? Aí Deus fala para mim, não é por quê, é para quê, vai. Só obedece. Tem hora que eu olho assim, eu falo para a pessoa, eu falo, irmão, eu tô sentindo cheiro de abacaxi. Abacaxi, pai? Aí Deus fala, vai lá e fala com ela. Abacaxi. Eu falo, meu... Aí eu vou numa vergonha assim, eu falo, não sei, eu tô aqui olhando para você, que é aquela sensação que dá quando o Espírito Santo está falando para nós. O que tem a ver abacaxi? Um barulho de água, um perfume. Tem hora que eu falo, não tô sentindo esse cheiro em mim, não é que eu tô usando. Aí eu falo, tá vindo um perfume assim, assado e tal. A pessoa pega e fala, é que eu tava agora no jardim, eu fui comprar flores porque fulano faleceu. Aí você entende, aí Deus te entrega o restante da revelação. Abacaxi. Aí fala, não, é que eu tô fazendo um negócio lá e Deus vai e mostra que se ela come, sei lá, esse abacaxi vai fazer mal para ela. Eu não sei, irmão. Eu tô fazendo aqui algo aleatório, mas guarde isso para a tua vida, que nunca mais seja paralisado. Deus vai manifestar o sobrenatural dele na sua carne. Amém? Amém. Vai manifestar em nós. E é interessante que assim, geralmente é que a gente quer ter uma visão, né? Como Pedro viu o lençol vindo do céu, levanta e come, né? Vê um anjo. Raras vezes eu pude ver a silhueta do anjo, a presença do anjo. Eu sabia que ele estava ali, sabia que era alto, que ele estava naquela posição, mas simplesmente isso. Né? Então o que acontece é o seguinte, é que se você está orando, se você quer ser usado pelo Espírito Santo, se você se dispõe e o Espírito Santo te dá um insight, seja, né, a voz, uma voz, falando da voz, uma né? visão, né, uma tela se abre, ou ele mostra uma pessoa, você vários jeitos dele se comunicar, vários jeitos, né? Um cheiro, alguma coisa, você tem que, opa, qual o segundo passo? Senhor, é para quem? Né? E aí ele vai identificar. Mas e se eu errar? Não, o errar, você vai sempre errar. Pode acontecer, sim ou não? Claro. Eu estava num culto, né? Inclusive aqui, estavam reunidas várias igrejas, era um culto de jovens, e eu comecei a sentir uma dor na hora do louvor, uma dor no meu corpo, uma dor. Eu falei, Senhor, isso não é meu, mas é dor na cabeça, no ombro, nas pernas, em todos os órgãos, e eu falei, Senhor, isso não é meu. Aí eu falei, alguém precisa de cura aqui. Aí eu começo a olhar panoramicamente, me posiciono. Aí eu vi uma mulher colocando a mão assim. Peraí, acho que é ela. Fui até ela e falei assim,
Posso perguntar uma coisa? Você precisa de uma oração para cura? Você está com uma dor, alguma coisa assim? Ela olhou para mim e falou: não. Aí eu falei: Isso não quer dizer que você não está sentindo aquela manifestação, mas não era com ela. Não era com ela. Não é problema. Saí de lá meio murchinho, né? Falei: amém. Então, voltei para o meu lugar e comecei a orar. E o Espírito Santo aí me falou: não é. Falei: está vendo? Eles estão todos reunidos aqui, são várias igrejas, mas eles não estão unidos como corpo. É isso que eu estou sentindo. Você está sentindo o que eu estou sentindo. Eles estão aqui para se apresentar, cada um melhor que o outro. É a dor do meu corpo. O meu corpo que está quebrado, sendo separado, né? Separado. Mais uma? Só para João 1, capítulo 14, se eu não me engano, vai falar que Jesus se fez carne, né? O verbo se fez carne e acampou, né? Isso. Entre nós, ou seja, até o próprio Deus que é Espírito, que se diz que é Espírito, estava sendo revelado e aí fala, se manifestando. Olha aqui, vai mexer com ele. Olha aqui, agora você disse tudo. Veio isso na minha cabeça, não sei porquê, mas... Por quê? A palavra de Deus diz que Jesus sendo Deus, ele desfez-se de toda a sua glória. Se despiu dela. Despiu de sua glória. Filipenses 2. Capítulo 3. E veio na forma humana. Você imagina o Deus que compreende todo o universo? Ele, Emanuel, significa isso. O Deus que todo poderoso, dono de tudo, fez tudo através dele. Ele se desfaz, ele tira a sua coroa, as suas vestes de glória, a adoração. Ele tira tudo isso e se amolda em um vaso de barro como um de nós, como ser humano. E como ser humano, ele se humilhou como servo. Como? Servo. E a Bíblia diz que ele se humilha ao ponto de se submeter a um batismo que é o batismo de João. É o que foi falado, né? Quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele, o céu se abre e Deus fala assim: este é o meu filho amado, em quem tenho o maior prazer. O Espírito Santo vem em uma forma corpórea, como pomba, pousa sobre o seu ombro. E o Espírito Santo fala assim: vai para o deserto. Aí ele vai para o deserto para ser tentado. E ele vai para o deserto para ser tentado como homem. Ele é tentado como homem, na carne. E ele vence a Satanás como homem, na carne, usando a palavra. E ele volta do deserto no poder do Espírito Santo. Meu Deus. Na carne. Mas ele não faz os milagres como Deus, ele faz como homem. Na carne. Mas evidenciando o Espírito, porque aí o Espírito vem. Esse mesmo Espírito que vem sobre ele ali, porque isso é muito profundo, porque quando isso acontece, é o retorno da glória de Deus sobre a terra para estar sobre e dentro. Glória a Deus. Entendeu? E eu acho que assim também, né, nisso que o senhor está falando, essa ativação de Jesus, quando o Espírito Santo desce, ele ativa os nossos sensores físicos. Exatamente. Entendeu? Ele ativa, por exemplo, quando você vai na casa de alguém e você sente aquele cheiro de bolo de laranja, e aí você fala assim: nossa, eu estou lembrando da minha avó. Não é isso? Te dá Todo sensor te traz uma recordação. Assim também o Espírito Santo, ele começa a se revelar e ativar esses sensores que te traz uma recordação da palavra, do lugar onde você está,
daquilo que você é, dos dons que você... Meu Deus! Peraí. Não, cara. Alguém aqui já foi no céu? Eu vou falar disso, peraí. É isso que eu ia falar. Quem de nós já foi no céu? Mas aí, você já prestou atenção que tem canções... A gente só dar uma ponta nisso daí, porque tem gente que vai estar assistindo a gente e vai falar: eu já tive uma experiência. Não. Ir no céu. Ir no céu, acessar mesmo. Quando você vai no céu, agora entenda uma coisa. Nós estamos cantando canções. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo. Quando você canta sobre Ele, uma canção cristocêntrica, um culto cristocêntrico, uma palavra que aponta para Ele, que revela a Ele, dependendo da canção, não te dá um choro de saudade? Meu Deus, é verdade, bem lembrado. Só sou eu que sinto isso? Não. Aí você começa a chorar. Quem sente saudade? Que nem meu pai descansa. Meu pai faleceu, está na glória com Deus. Descansa na paz. E tem hora que eu tô assim, aí vem uma canção que lembra o meu pai. E aí eu canto um trechinho dela, dá aquela dorzinha gostosa, aquela saudade, aquele choro. Conecta. E aí, eu estava outro dia e comecei a chorar, parecia um desesperado. Aí o Espírito Santo falou comigo, que eu tô com saudade de casa. Meu Deus. A maior sensação que um cristão pode ter é saudade de um lugar que você nunca foi. Mas que existe alguém que habita em nós estamos falando do Espírito Santo, que ele está aqui, ele ama o que ele faz, mas ele sente falta de ver os anciãos cantando. Exatamente. Santo, toda a criação. Ou seja, o céu não é o nosso destino. Deus, o céu é a nossa origem. Aí é a origem. Porque aí aqui os outros vão falar que eu estou criando uma heresia. Mas eu vejo Deus se dispondo do próprio Espírito Santo, tirando uma parte dele, e coloca. Aí fala, vai lá fazer, vai. Então, a partir de hoje, quando você está no culto, por isso que você precisa gerar expectativa quando você vai fazer alguma coisa. Gere expectativas. Isso que você está falando de tirar. Uma vez ele se dispõe, né? Se colocar dele. Escutem aqui para vocês verem. Eu estava uma vez lendo um livro, só não vou lembrar. Mas Deus me deu uma revelação assim, e eu estava lendo aquela frase que dizia que João, né, que Deus amou o mundo, né, que deu seu Filho único, né, o primogênito, para que todo aquele que nele crê... Antes ele era unigênito. Unigênito. Depois que ele vira primogênito. Depois ele vira primogênito, isso. E ali Deus me deu uma revelação, né, que esse versículo está dizendo: eu estou tirando um pedaço da minha carne. Estou tirando de mim. Estou tirando um pedaço da minha carne de mim para entregar para vocês, que são filhos meus. Ou seja, está doendo. Dói. Por isso que eu falo que Deus ele nunca vai pedir nada para nós que Ele não fez antes. Exato. Então hoje, você que está nos assistindo fala assim: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus esqueceu de mim. Isso é a maior bobagem que alguém pode pensar. Porque quando eu posso esquecer do Emmanuel, na realidade é uma mentira, né? É um sofisma, né? É uma mentira. Então Deus te ama, Ele se dispôs dele mesmo, gerando Jesus, que através do seu sacrifício Ele se revela a Cristo. Porque o problema aqui nesse tremo aqui, nesse caminho, é que muitos só andam com Jesus. Só conhece o Jesus do sacrifício, Jesus que está morto, Jesus que... E não o Cristo revelado que traz a glória de Deus Pai para nós. Imagem. E que quando Cristo é revelado, Ele libera a pessoa do Espírito Santo. Ele libera a pessoa do Espírito Santo para habitar em nós. Por isso que quando você, a partir de hoje, vir no culto ou está na tua casa, o culto não é aqui, irmão, não é o ambiente da igreja que é maravilhoso. O culto é o que eu sou quando eu estou aqui fora, quando eu estou com a minha família, quando eu estou conversando com alguém que não tem a mesma revelação de Cristo que eu tenho. É o caráter de Cristo revelado em nós. Quem ajuda a revelar o caráter de Cristo? A pessoa do Espírito Santo. Gente, está muito gostoso, mas a gente precisa correr aqui, porque tem muitas perguntas.
né? E eu acho que tem umas aqui que eu vou até separar porque são bem legais. E eu acho que todos aqui vão ter as mesmas dúvidas, porque são perguntas discernentes ao Espírito Santo. Como eu vou discernir a vontade do Espírito Santo? Não é pesado. E ela está falando assim, ó. Quando tudo parece igual. Quando tudo parece igual, como discernir a vontade do Espírito Santo? Ou seja, dia dela... Ok. Vamos nos colocar como eu, Anderson. O que eu não gosto. Você gostaria de estar sentado perto de alguém que está falando mal de você? Gostaria? Não. Sabendo que aquela pessoa já sentou na sua mesa? Sim ou não? Não. Você gostaria? Eu não gostaria. Você gostaria de ser traído? Não. Não? Eu também não. Ninguém gosta de ser traído. Você gostaria de dar alguma coisa para alguém, aquela pessoa tomar da tua mão, virar as costas e nem falar muito obrigado? Pronto, está aí. É simples. Tudo aquilo que eu não quero realizar, que eu não gosto que realize comigo. Então eu sou daquela pessoa assim, ó, eu me preocupo. Então eu vou chegar um dia no Emanuel e falar assim: Mano, eu estou preocupado com o Liel, mano. Vai falar por quê? O que foi? Eu sei, mas assim, eu senti algo no meu espírito que a gente precisa orar por ele. Você está sabendo se está precisando de alguma coisa? Se ele está passando por alguma coisa? Aí o Manuel vai virar para mim e vai falar assim: eu vou te confidenciar porque nós somos amigos. Ele está passando por um X problema, então ele precisa de ajuda. Então faz sentido a minha preocupação. Isso chama-se preocupação, para nós buscarmos um bem comum para ajudar a socorrer meu irmão. Passa okay? a ser um discernimento então da vontade do Espírito Santo. É um discernimento. Santo. Aí eu falo assim: pô, quem é que está mais perto? Porque se eu pergunto para o Liel, eu sou aquela pessoa. Se alguém pergunta para mim: Anderson, está tudo bem? Está tudo bem. Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo certo. Aí fala: não tá, velho. Peraí. Está incomodando. Está me incomodando. Aí o Manuel vai até, porque como a gente convive mais perto, é um exemplo, tá? Que eu estou te dando para você entender. Chega lá no Liel e fala: ô Liel, eu senti o Anderson assim. Tá... Aí fala: então ele está passando um aperto financeiro aí, ele está passando uma situação de saúde. Aí, então faz sentido a minha preocupação. E esse tipo de cuidado, isso é o Espírito Santo te incomodando. Aí tem alguns que eles falam assim: eu estou falando sobre discernir o que é o Espírito Santo te movendo, o que agrada a ele, amém? Quem entendeu, diga amém. Vontade. Aí a gente vai trabalhar para que a gente possa socorrer o meu irmão, amém? Agora vem a questão do que não agrada o Espírito Santo. Você viu? Tá. Fui cumprimentar ele, já olhou torto. Olhou estranho para mim. Aí a outra pessoa fala: menino, não ia falar não? Verdade. É verdade? Eu acho que ele... Vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja porque faz sentido, o Espírito Santo falando comigo. Não, isso aí chama espírito de confusão. Aí é espírito, não santo. É o espírito de macumba. É o que vem quebrar. Então tudo aquilo que gera algum tipo de mal-estar ou de confusão para querer gerar divisão, antes de eu falar com qualquer um, eu oro primeiro. Pai, arranca esse espírito de mim, porque eu quero falar mal de alguém. Aqui, ninguém gosta de ser colocado no centro das atenções para falar mal, sim ou não? Aí, me ajuda, Emanuel. Faz sentido o que eu estou falando? Então, na realidade, as pessoas que têm vivido assim uma vida de tudo igual, é tudo igual, né? A pessoa que vive uma vida de tá tudo igual é porque ela está com algum problema na alma. Exato. Precisa de cura, liberar perdão, conhecer mais a palavra. Ela está no superficial, né? Uma pessoa falou para mim hoje o seguinte: olha, eu acho que eu estou ainda com os artelhos na água. Mas eu falei assim: mas pelo menos você está no rio, você já se moveu. Já está nas águas, né? Você está entendendo?
Porque tem muita gente que está simplesmente com a mensagem de ontem, como 50 filhos do profeta que só estão observando. Está lá acontecendo, Elias vai subir para o céu, vai receber a capa, ele só está olhando, só observando. E as pessoas, muitas vezes elas vêm para o culto para observar, elas não vêm para participar do culto. Deixa eu ver o que está acontecendo. Exatamente, elas vêm para, nossa, mas o louvor estava muito alto, nossa, aquela bateria, nossa, não sei o que, a pregação foi muito grande. É um murmurador, né? Ela não está bem, porque na realidade é o seguinte, ela não se envolve com o culto, né? O que é se envolver com o culto? Se envolver é exatamente mergulhar. É difícil uma pessoa mergulhar na água e não se molhar, não é verdade? Não tem como. É igual a mãe do Kiko: vá para a praia, filho, mas não se molhe. Ou entrar né? Ou entrar na água, mas colocar aquele, né? Porque a pessoa pode colocar um macacão, né? Aquele macacão, impermeável, aquela coisa impermeável, não se molha, né? E na realidade não é isso. O mergulhar, o entrar na água, é você deixar se envolver. Porque eu tenho é até engraçado isso, porque um dia eu fui em Tocantins, e lá em Tocantins tem um tempo da seca, e eles fazem o que? Eles vão para dentro do rio, e dentro do rio tem uns lugares assim, você senta ali, você vai entrando no rio, e você senta, e ali você come peixes assim, é um lugar gostoso. Mas quando você entra no rio, você sente o impacto da água, porque a água arrasta. Uhum. Você vai entrando, e conforme vai entrando, aquela água, ela arrasta, e você vai sentindo né, que o rio tem a sua força. Então o rio é isso. Agora, as pessoas quando elas estão apáticas, né, a apatia por diversas coisas, sentimentos, frustrações e tudo mais, precisam ser curadas, precisam ser limpas, precisam ser lavadas, tratadas, para começarem a fluir nesse nível. Uau, amém. Vamos aplaudir até agora. Agora, que eu posso falar uma coisa? Todo insight é do Espírito Santo? Depende. Tá, então nós precisamos discernir que existe 3 coisas que podem influenciar-nos, certo? Primeiro, a carne. Uhum. Pensamento humano, sensação humana, sentimento humano. Segundo, sentimento maligno, setas malignas, né? Opressão maligna. E terceiro, o Espírito Santo de Deus agindo. Uau. Se você corre para o Espírito, busca as coisas do Espírito, é lógico que o Espírito Santo vai evidenciar em nós e através de nós. Amém? Amém. O que eu faço para queimar mais no Espírito? Essa aqui você sabe. É uma pergunta que nós temos que ser rápido, porque tem muitas perguntas. Então, vamos ao seu objetivo, tá bom. Como queimar mais no Espírito Santo? Expectativa. Primeiro, eu estou nessa caminhada aí desde 94, na presença. E cada vez mais eu tenho buscado mais Deus. A primeira coisa, você não pode se acostumar com a presença de Deus. Aí eu sei fazer. Eu não vou lembrar o nome do avivalista agora. Não sei se foi John Wesley que falou. Mas ele disse assim, que naquela época, quando estava tendo o avivamento no país de Gales, quando estava tendo aquele avivamento na Europa, ele disse uma frase assim, que se o Espírito Santo saísse da igreja, 90%
iria perceber que o Espírito Santo não está se movendo na igreja. Aí ele falou assim: a minha preocupação é daqui 100 anos, é daqui 200 anos. Porque se o Espírito Santo sair da igreja, do jeito que as pessoas se acostumam com ele, 90% não vão perceber que o Espírito Santo não está agindo na igreja. Jesus amado. Então, o que acontece? Eu já sentei em mesas que as pessoas falam assim: eu sei, põe na minha mão que eu faço acontecer. Então se tornaram profissionais de púlpito, profissionais que sabem movimentar o povo, que sabem manipular o povo. Sabe dar coordenada, mas não sabe dar revelação. Isso. Aí eu vivo debaixo de que é aquilo que o Manuel disse sobre a questão da minha capacidade humana. E tem vários cursos hoje aí que não vale a pena mencionar. Eu não quero entrar por esse mérito. Mas para eu continuar queimando, primeiro, leitura da palavra. Segundo, prática da leitura da palavra. Terceiro, orar a palavra. Quarto, cantar a palavra. E quinto lugar, santificação. Gerar integridade. O que é integridade? É tudo aquilo que você é quando ninguém está te vendo. O que você consome, o que você faz, o que você fala, gera integridade. A partir desse momento, o que você liberar diante dos homens vai gerar credibilidade. Por que você tem crédito? Porque na integridade ninguém sabe, mas os bancos sabem que você tem um nome limpo, que você é bom pagador, quem entendeu? Isso, você tem crédito porque você é íntegro. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quando eu libero uma palavra de cura, ela acontece porque eu sou íntegro. Eu não tenho amante, eu não tenho pecado oculto. Nós somos pecadores, amém? Eu sou o primeiro, quem é pecador aí? Ok. Mas não praticantes do pecado, é outra coisa. Aqui você continua queimando, acho que é isso. Acho que depois que você responder, aí eu vou deixar uma pergunta para cada um, porque senão vocês vão... Então, depende do nível que você quer ir. Depende aonde você quer chegar. Queimar até quando, né? Até quanto? Mas, vamos ser, eu quero ser um crente normal, que está na igreja, que busca Deus, que interage, que tem um ministério, que é local. Então a primeira coisa é o seguinte, Paulo diz: orai em todo tempo, em línguas, salmodiando, cantando, louvando, adorando. Como que você faz isso? Cria um ambiente na tua casa, 24 horas de louvor na tua casa. É as mesmas músicas? Pode ser, não tem problema. Mas se for aquelas que estão te impactando, né? Que aquelas que estão te envolvendo, é melhor. Às vezes você escuta uma música lá, e eu escuto uma música, a minha esposa fala assim: mas de novo, você só ouve isso? É porque está tocando, né? O bom é que a banda não perturba, não fica rouco, então põe. Lindo momento, é o que está me tocando, é isso que eu ponho lá e ouço, reouço, aí eu fico lá, e aí o Espírito Santo vai, né? Então isso é local. Agora, se você almeja ministério e tudo mais, você tem que saber onde que estão acontecendo as coisas. Eu acabei de vir do Voz dos Apóstolos, né? Eu ando com o apóstolo Denardi nas conferências. Então eu vou, por quê? Porque eu vou lá buscar, mas também vou lá, né, para transbordar, né? Uma coisa, por exemplo, conferência, todos querem ir lá e fazer assim, receber, impartição, né? impartição. Eu fiz isso muito tempo e é maravilhoso isso. Um dia o Espírito Santo fala assim: vá lá para ajudar, para amparar. Aí eu comecei a ir. E aí o que acontece? O fogo vinha na pessoa e vinha dobrado em mim. Você está entendendo ou não? Caía junto, é isso aí. É porque você vai lá, uma pessoa, você recebe uma vez só. Mas se você está atrás da pessoa, está recebendo, ela estava resvalando em você, porque o Espírito Santo, ele cria uma onda.
de poder ao redor daquela pessoa que está cheia do Espírito Santo ministrando, e você vai recebendo, você vai recebendo. Os diáconos que são amparadores, eles que recebem mais. Então é isso. Eu tava agora uma semana com o John Arnold e o Bruno, e os jovens querendo receber, eu fui segurar meu sobrinho para cair junto. Aí o John fazia, amor, vai. Aí eu, não, preciso ajudar. A melhor coisa é também receber, eu acho lindo. Mas quando você transborda. Muito bom, muito bom. Obedecer e tal, vamos ver aqui. Acho que tem algumas perguntas bem legais aqui que eu acho que tira a dúvida de todo mundo, né? Aqui a pessoa está falando assim: eu tenho ansiedade, tá? Olha só. Eu fui curado disso. Eu tenho ansiedade. O Espírito Santo pode se mover retirando essa ansiedade? Porque, Bom, porque no termo técnico, essa pergunta está no termo técnico. O termo técnico da questão de doenças psicológicas, certo? Da depressão, porque a ansiedade faz parte da questão da depressão. Você está diante de um homem que é ex-depressivo. Eu sofri por depressão por 5 anos. Pastor, ministrando cura, ministrando avivamento, e tinha momentos que me dava crise de ansiedade. Quem passa por isso sabe o que eu estou dizendo. O corpo todo gela, você acha que o coração está parando, você procura o ar e não acha, e a bateria comendo solta, e o cara anuncia, vamos ouvir a palavra, e eu com crise de ansiedade. Eu estou falando isso porque para você saber o que eu passei. Então, a pergunta é: se dá para o Espírito Santo se mover, mesmo a pessoa sofrendo de ansiedade? Não, se o Espírito Santo consegue remover. Se consegue remover? O que eu entendi que foi que consegue remover. Consegue tirar. Porque assim, tem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade de você estar participando, isso é maravilhoso. Você precisa estar ansioso, você precisa gerar expectativa. Agora, a ansiedade em termos de enfermidade, mas no caso dela deve ser enfermidade, que é o que eu passei. Como que eu venci a depressão, ataque de pânico, ataque de ansiedade e a depressão? Eu ficava horas trancado no escuro. A minha filha era pequena, queria brincar comigo. E aí as pessoas olham para mim e veem que eu sou um homem. Quem me conhece mais na intimidade sabe como é que eu sou. Sou brincalhão, eu sempre tiro de momentos um momento feliz para a gente tirar uma piada, para a gente dar risada. Tudo dentro da santidade do Senhor, amém? Mas só que eu sofria isso calado dentro de casa com a minha. Quem sabia que eu tinha depressão era só minha esposa, nem minhas filhas sabiam. Hoje elas sabem porque eu falo. E como eu venci essa ansiedade? Lembra que eu falei da prática da oração, a prática de ler a palavra, de declarar a palavra? Então, quando eu começava a sentir a depressão, quando eu começava a sentir a ansiedade, eu começava a orar em línguas, e eu entrava e começava a ouvir louvores não cantados. E agora, como é que explica isso? Não é fundo musical, que nem vamos colocar aqui Yeshua. Aí você coloca no fundo musical Yeshua, vai aparecer dan, 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 dan. Não é isso, era um fundo musical espontâneo profético. E eu posso aqui até indicar uma que chama Kimberly e Alberto Rivera. Eles foram muito essenciais. Anota, Kimberly com K de que bom. Kimberly e Alberto Rivera. Essa moça, ela foi um instrumento de Deus na minha vida para me curar da ansiedade. Porque toda manhã eu ia dormir, porque eu acordava com crise de ansiedade no meio da noite. A minha pressão alta, e aí dava picos de ansiedade. E aí eu colocava esse louvor, e eu com ansiedade, eu não queria tomar remédio, e eu já estava passando por psicólogo, por psiquiatra, tudo, para tomar remédio. Mas eu falava, pai, eu não posso, eu não quero, isso não faz parte de mim. E aí eu começava a declarar versículos da palavra de Deus que fala de cura.
Então hoje, meu irmão, você tem uma ferramenta violenta aí que você coloca. Antigamente era o Google, hoje é o chat. Tal do chat GPT. Você coloca lá versículos de cura. Pelo menos 20, pelo menos 10. Ele vai dar para você os versículos de cura. E na época não tinha isso. Mas como a gente estuda a palavra, a gente sabe onde está. Eu começava a procurar e eu declarava com ataques de ansiedade. Eu declarava, porque sob todas as suas pisaduras eu fui curado, e eu fui curado, e eu fui curado, e eu fui declarando isso e orava em línguas. Até que um dia eu senti que aquilo foi diminuindo e parou. Hoje eu estou totalmente curado de depressão, dessas questões. E aí o que acontece? O diabo, ele sabe que eu já sofri de depressão, e ele vem pelo meu caminho que ele me atacava. O que eu faço hoje? Quando eu percebo, está com 15 dias atrás, eu estava dirigindo, indo com a minha filha pregar, e aí veio aquela sensação da ansiedade de novo. Quando veio, eu comecei a orar em línguas altas. Falei, opa, eu comecei a orar. A minha filha, que isso, pai? Estou toda arrepiada. Aí começamos os dois a orar dentro do carro, Kimberly na veia, estou curado. Esse é o caminho. Recebe aí em nome de Jesus. Uau, vamos aplaudir o nome de Jesus. Claro que Jesus... Essa daqui é para você. Porque o Espírito Santo... Essa aqui é uma pergunta de uma pessoa, hein? Porque o Espírito Santo toca nas minhas áreas que eu achei que já estavam resolvidas. Rapaz! Achou. Na realidade, nenhuma área da nossa vida está resolvida até nós entrarmos no céu. Pronto. Vamos para a próxima. Tô brincando, Padilha. Aí, ó, você que mandou essa pergunta. Eu estava pregando essa semana a respeito. Deus me deu uma revelação em cima daquele leproso que se ajoelha diante de Jesus, em qual ele fala assim: eu sei que tu podes, mas tu queres? E eu estava falando a respeito do que? Da lepra, que é uma maldição, e a lepra, ela representa muito pecado. E eu confesso, o que? Eu ainda sou leproso. Em algumas áreas da minha vida, ela sempre quer voltar. Sim ou não? Então, todos os dias, eu preciso entrar na presença de Deus. E o que? Fazer o que? Me limpar. Me limpar. E o que limpa? A palavra, a oração, a busca, né? Todos os dias o pecado vem. Me chama. As propostas vêm. E todos os dias tem que escolher Deus. É exatamente isso, né? E eu vou falar uma coisa aqui. Por exemplo, a pessoa que teve problema com homossexualismo, ela vai ser a vida toda perseguida por isso, mas ela tem que escolher Deus todos os dias, assim como o homossexualismo, como a pornografia, como pensamentos ilícitos. Pensamentos vêm, mas o que nós temos que fazer? Escolher Deus. Escolher Deus, não deixar que pouse sobre a cabeça, né? Até tem uma frase que a fraqueza não é uma escolha, é um caminho, né? Sim. E a tentação, nós somos tentados. E a tentação não é o pecado, é aí que muitas pessoas. A tentação não é o pecado. A tentação é algo que vem para fazer-nos cair nas nossas fraquezas. E daí nós buscamos Deus e Deus nos fortalece. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E fugir de toda aparência. Exatamente. O viciado, ele não pode, ele sente o cheiro da droga a 2 quilômetros. Por que ele vai andar lá, naquele lugar? Então sai do caminho, muda o caminho. Eu lembro que, né, no meu tempo de jovem, né, a gente não tinha pornografia assim, explícita. Era a pornografia, o que era? Era a revistinha. Isso. Eu passava longe das bancas.
Na locadora era uma situação de 007 pra você pegar. Era. Exatamente. Você ia de Ray-Ban. Só que na locadora o que tinha? Tinha aquelas figuras lá, você ia, né? Sim. Você fugir. Que tem gente que fala, locadora? Que é locadora, meu irmão? É de carro. É de carro. Ah, é locadora de carro? Agora, É localiza? Não. Para você, né, que não conheceu, é rapidinho. Locadora era um comércio aonde hoje a Netflix. já Netflix. Sabe a Netflix? Era uma Netflix nossa, né? A gente ia lá e ficava escolhendo o filme. Era uma Netflix materializada. Materializada em fita. Era do tamanho dessa Bíblia aqui assim. A fita, mais ou menos. E você chegava e tinha a área pornográfica, que ela era fechada. Então eu falo porque eu era assim, né? Eu assumo porque eu não tenho problema de falar do que eu caí. Do que você era, né? Não Aí eu era. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e plum, caía lá dentro. Ai, caí, ui, errei. Tropecei. E aí eu pegava lá a fita pornográfica, colocava Dentro da sacola Big dentro, Bom. não, colocava aqui, ó, embaixo 2 filmes de guerra, em cima 2 filmes de comédia e no meio quem? E levava para a moça que alugava. Então, locadora, imagine a Netflix, a Paramount, onde você fica lá 2 horas olhando sinapse de vídeo. Era a nossa locadora antes. Então, é o que você falou. A tentação vinha. E quando Deus me cura dessa questão da pornografia, depois, se eu quiser, eu conto como é que foi, mas foi maravilhoso. Aí quando eu ia na locadora, dava aqui assim, vai lá ver o que chegou hoje. Eu ia pro outro lado. A tentação vem. Tentação não é pecado. Então você que tem um líder sério, uma pessoa madura, liga para ela, foi assim que eu venci, mano. Exato. Quando me dava vontade, tentação, eu ligava pro meu pastor, falava, pastor, ora por mim agora. Foi por quê? Rapaz, tô quase indo de novo. Quase entrando na Tô locadora. quase entrando na cabine de novo. Eu tô quase indo. É verdade. Aí ele, vamos orar. Em nome de Jesus, todo espírito de imoralidade e tal. E eu começava a chorar. E na época, tá, gente? Não era celular, era orelhão. Isso então, para. A gente é Matusalém mesmo, se deixa quieto isso aí. Não vai contando muito não, senão vai ficar mais... Apesar que, né, mas era assim, eu tinha que contar, eu tinha que falar da minha tentação no orelhão com 10 pessoas atrás de mim, esperando na fila. E tinha que dar tempo pra ficha não cair, lembra? Tinha um tempo de ficha. E era nessa época, e Deus me tratou assim. Na época era cartão. Você já tá mais moderninho, né? Como essa aqui é para você também, apóstolo. Não, você tá. Quem tá agora? Agora é o Manuel. É o Manuel? Manuel, na fila é você. Porque eu sinto ele tão perto às vezes, mas outras vezes tão distante. O Espírito Santo. Na realidade, Isso é boa, hein? Na realidade está naquilo que a gente alimenta e no ambiente que a gente cria, né? E também das circunstâncias que a gente está vivendo. Agora, a fé é a certeza que Ele está sempre. Porque eu não vivo pelo que sinto, mas vivo pelo que creio. Por isso que professar a palavra, como ele diz, né? É orar. Mas eu posso orar em língua sem sentir? Sim. Você não precisa. Eu falo assim, quando eu estou meio durinho, eu não caio, eu me jogo. Entendeu não? Tô sentindo, mas eu vou me jogar. Quando estou insensível, eu falo, Senhor, o quê? Estou insensível, não estou caindo? Eu me jogo. Me jogo na presença. Deito lá no chão, fico lá. Até sentir. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus mais uma vez. Pastor, eu sinto que Ele está querendo me mostrar algo maior, mas estou com medo. Isso é maravilhoso.
uma questão de visão aberta. Vamos um pouquinho só passar por aí. Eu tenho uma sensibilidade na questão de visão aberta desde menino, né? Minha mãe me levou em um monte de lugar para falar que eu tinha amigo imaginário. Porque, ele tá ali, ó. Tipo assim, tá ali. Quem tá ali, menino? Ali, ó, o Rafael tá ali. Quem é Rafael? O meu amigo. Que amigo? Não existe. E me levava no psicólogo. Aí, mas ele tá ali. Até que um dia levaram no meu tio, que era umbanda. Meu tio era espiritualista. Pra me benzer. Esse menino tá doido, tá falando com... E quando me leva lá, meu tio fez os trecos dele. Quando ele olha, ele descreveu. Né? Com todo respeito, tá? Eu faltando com respeito não. Porque o povo gosta de... ok, irmão. Cada um segue. E meu tio olha e fala, não, ele tá ali mesmo. Ele descreveu o Rafael todinho. Só para abrir um parênteses, a gente fala aqui em Mogi Guaçu, treco, quando a gente não sabe o que a pessoa tá fazendo. Mas... né? A gente não lembra o nome. Não lembra o nome. Tudo é treco. Aquele treco. Como diz o mineiro, o trem. O trem. Né? Em outros lugares. O paulista fala os coisas, tipo, né? Cada um. E aí eu olhei, aí meu tio olhou e falou, tá ali, ele deu todas as características desse, que hoje eu sei que é um anjo que anda comigo. E por causa de anjo, eu apanhei muito na internet, porque eu tive um dia, eu falei num podcast o nome dos anjos, eu falei quem é que anda comigo. Então, hoje eu sou meio cauteloso para falar sobre isso, mas eu não tenho problema de falar. Então, a visão abre e eu vejo ele. O meu tio descobre e começou a me treinar para eu me tornar um médium. Você tem sensibilidade e tal. E aí, nessa hora que, na questão, a minha visão começou a abrir. A minha visão é aberta, mas não chega ao nível do Gabriel. Do Liel, não chega ao nível que você tem de... Sim. Mas eu entendo como você fica quando a visão vem. O que já aconteceu comigo de, não sempre, mas alguns momentos de Deus me tomar na visão aberta, me leva para outra dimensão. E e quando eu volto, eu não consigo, eu ficava de 5, 6 horas deitado, sem conseguir voltar. Por causa de tanto desprendimento que deu. Mas assim, não tenha medo da visão espiritual. O que Hollywood fez? Agora os caras vai ficar legal. Ele pegou os caras que têm visão aberta no mundo espiritual, maligno, eles constroem que o maligno ele tem muito mais poder, ele é forte, ele gera medo. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu já tive experiências de visão aberta em ver anjos do Senhor, ver anjos caídos. Ele não tem chifre, não tem rabo. É como se fosse um homem grande, pequeno, médio, a não ser que for um ser. Isso aqui é história para mais profundidade. Mas anjo, se você tem medo, não tenha medo, porque o medo vai gerar na tua mente aquilo que te provoca medo. Entendeu? Mas ele tem chifrão, ele solta fumaça vermelha. Aí ele vai se revelar assim. Eu estou falando na questão maligna. Agora, na questão da visão espiritual, não tenha medo. Experimente, porque eu aprendi essa frase com o Denard. Tudo que é do céu eu quero. Então, tudo que foi do mundo a gente experimentou. O que é do céu, experimente. Exato. Tem hora que eu estou andando na rua, eu olho assim, falo, opa. Aí eu olho para todo mundo, ninguém viu, eu falo, entendi quem eu vi agora. Agora eu entendi. Tem um lugar lá em São Paulo, a Mogi, uma cidade chama Mogi. Ela vai para Mogi Dutra, vai para vários lugares. E tem um lugar que não dá para explicar como acontecem os acidentes ali. É uma curva e uma reta. É quando vai ver uns capotes, umas coisas estranhas. E um dia eu estou orando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque existe demônios territorialistas, né? Territoriais, né? Que eles ficam agindo ali. Quando eu olho para o lado, eu vejo um cara correndo atrás do carro, do lado do carro. Eu falei, oxe, é homem biônico agora? Que isso?
E ele correndo do lado do carro, descendo. Eu olhei. Quando ele fez isso, ele correu mais rápido, passou meu carro correndo, olhou, deu um sorriso e pulou na frente. Só de lembrar, me arrepio todinho de novo. Ele pula na minha frente. Quando ele pula na frente, qual é a reação que você faz com o volante do carro? Você freia e puxa para desviar. Aí eu entendi, aí eu comecei a passar ali repreendendo. E ele deu um sorriso. Interessante, ele era um homem normal, grande, tipo um porte atlético e cheio de correntes nele. Tinha correntes. Então ele estava preso naquele lugar. E qual que era a função dele? Provocar acidente. Ah, ele sabe que você é crente, ele sabe que você é pastor. Se ele sabe, eu não sei. Mas que. Aí a minha mulher. E ela, minha esposa falou: o que você está vendo? E eu fiquei assim. Estou dirigindo, eu vi. O cara olhando para mim, eu falei: ué, que isso? Ele foi, passou o carro. Porque na minha cabeça eu falei: que cara. Como é que esse cara está conseguindo correr? Porque é igual eu estou vendo você. É igual a Lucy falou ontem aqui. O Liel, quando abre o mundo espiritual para ele está vendo que nem nós estamos se vendo. E o cara dá um sorriso e pula na minha frente. Na hora eu dei aquela freada, porque eu falei: aí eu não freiei o carro. Aí a minha esposa, eu falei: agora eu acabei de descobrir quem é que provoca acidente aqui. Então, e aí depois que a gente passou ali orando algumas vezes, naquele lugar acidentes inexplicáveis pararam de acontecer. Então entenda, se você tem alguns lugares que você passa que tem alguns acidentes, você já teve essa experiência de ver alguns acidentes? Como que aconteceu isso, gente? É por conta de demônios territorialistas que estão ali. E ele abre a visão da pessoa para que a pessoa veja. Ou melhor, ele se permite ser visto. A pessoa olha e joga o carro em cima do outro. Então, mas não tenha, uma coisa eu falo para você: não tenha medo do sobrenatural. Não limite a Deus. Amém? Amém. Mesmo porque Deus só vai mostrar para você o que você tem condição de absorver. Uau. Pastor, ele está me pedindo algo para deixar, mas eu não consigo. Ou seja, ele aqui no caso é o Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei, entendi, está me pedindo algo para deixar. Que eu gosto aqui, pulei essa parte, que eu gosto, mas eu não estou conseguindo. Ou seja, eu não consigo. O princípio da palavra de Deus é a obediência. Não tem outra maneira de servir a Deus a não ser através da obediência. Você vai lutar, talvez você até erre e caia de novo, mas você tem que continuar lutando. É isso. Um exemplo rápido meu. Eu fui criado jogando capoeira. Até hoje eu gosto muito de ver capoeira, porque eu sou filho de baiano, meu pai me ensinou. O próprio pecado. Se está pedindo alguma coisa que eu gosto de fazer, não significa que é algo que faz que desagrada a Deus. Sim. Então, uma das coisas, a capoeira, até hoje eu nunca vi nada que Deus se desagradava disso, mas eu via que aquilo feria alguma coisa em mim, porque eu estava colocando ela acima de Deus. E aí Deus começa a me pedir. Primeiro, tem coisas que não tem nenhuma relevância espiritual, mas aquilo te coloca num patamar acima de Deus, amém? Aí Deus vai te requerer isso, porque nada tem que estar em primeiro lugar. E segundo, se eu gosto, essa aqui é boa, cara. Se eu gosto, e aí como é que faz? Deus não quer te oferecer o que você gosta, Ele quer te oferecer o que é necessário, que é bom, porque Deus é bom. O que é gostoso, toma cuidado, porque o gostoso te leva longe dele, irmão. E a carne ama o gostoso, hein? É o prazer, né? É o prazer. E aí vem a hora do governo. Eu governo as minhas reações naquilo que é gostoso. Então, se você ama o Espírito Santo de verdade, se você ama a presença, você vai deixar assim. Está aqui um homem que deixou um monte de coisa que era bom para mim. Abandonei a pornografia, porque hoje muitos que estão assistindo com a gente, de líderes até quem está assistindo do altar, na nave, do altar à porta, tem
pessoas envolvidas com pornografia, porque é 2 cliques aqui, você tem acesso. Já era. Então é isso. Eu acho que se você ama a presença, irmão, você vai santificar os seus olhos, você vai santificar o que você ouve, porque a Bíblia fala que a lâmpada da alma são os olhos. O que você vê vai clarear a tua alma, e o que você consome ouvindo vai gerar revelação, você vai dar luz. Por isso, a nossa orelha representa um feto no útero da mãe. Qual é a revelação disso? Tudo aquilo que eu ouço eu dou luz, e tudo aquilo que eu consumo vendo, eu vou clarear a minha alma. Está aqui. Se você ama a presença, santifica o que você vê e santifica o que você ouve. Como que você vai conseguir ter a presença de Deus ao fechar os olhos? Você vê todas as imagens, todas essas coisas. A mente está ali. É isso. Uau. Só para quem está assistindo a gente aí também, depois você pode deixar nos nossos comentários aí, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida a respeito do Espírito Santo. E nós vamos para as últimas 2 perguntas. Se alguém também tiver alguma dúvida, levanta sua mão ou peça para a pastora: pastora, eu queria fazer uma pergunta. Fala com ela, ela vem aqui e já fala com a gente para a gente terminar. Tem 2 respostas, 2 perguntas aqui, e pode ter a sua também, se tem alguma dúvida aí, tá? Essa daqui é muito boa, apóstolo. Meu marido é um frigobar. Ele trabalha... Não, aqui. Entendi. E eu sou como uma fornalha no Espírito Santo. Estou sentindo que a minha casa está desregulada. O que eu faço para o meu marido se acender? Se acender? Se acender no Espírito. Acender? Acender, né? Acender, Na realidade é o seguinte: a palavra de Deus diz que a mulher ela pode ganhar o marido sem falar nada, com o seu testemunho. Sim ou não? Né? Sem falar nada, mulher. Sem falar nada. Então não é mulher. Então não é mulher, mas... eu estou falando assim no sentido de... Fruto. Sim, exatamente. Sim, de ver os frutos. Agora, ela pode interceder, ela pode orar sobre esse frigobar aí, certo? Até que ele... Porque uma hora que o Espírito Santo de Deus tocar nele, é assim, é tremendo isso. Porque aquilo que Paulo fala, né, com relação, não embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente experimenta esse, tombar no Espírito Santo, você ficar embriagado mesmo, não existe bebida, não existe droga que supere a isso. É algo assim surreal. É surreal. É porque é aquilo que fala. A gente cuida de casais também. Aí fala, mas o meu marido, mas a minha esposa, irmão, tira o seu foco dele. Frutifique em você, porque a sua frutificação, meu Deus, vai gerar a transformação da tua casa. Meu Deus do céu. Aí a pessoa se torna um chato, né? Olha, estou indo na igreja. Não vou na igreja também, porque já estou bravo essa semana. Teve pessoa que já aconselhou comigo desse jeito. Pastor, estou desanimado de ir na igreja, meu marido não quer ir. Estou desanimado para a igreja porque meu esposo não vai. Meu filho, né? Não, não é assim. O foco... A gente está cuidando de um casal, de alguns casais que a esposa está morando em um lugar e o marido está no outro. Ele estava com tão... o hiperfoco dele era... Não, minha esposa, eu estou orando para minha esposa. Eu falei, não, para. Não é para orar para ela, não. Por que não? Porque ela saiu de casa por causa de você. Meu Deus. Mas como que eu faço agora? Entra em santificação por você primeiro. Experimente o Espírito Santo. Experimente a Deus. Vai buscando a palavra. Eu estou mandando um trilho para ele todo dia. E eu falei, e aí, você fez seu devocional? Fiz. Eu posso mandar uma oração para ela? Eu falei que não. A mulherada sabe o que eu vou dizer. Quando o cara fica com hiperfoco em cima da mulher, aí ela gera ojeriza do cara. Sim. Porque aí é o cara que tratou sempre mal a mulher, agora ele quer ser o anjinho. E aí aquilo já virou, né? A mulher não quer, a mulher prefere fazer um canal no dente do que tá com o cara. Então eu falei, ora por você. Canal no dente. Canal no dente, um canal. Não é fácil. O que aconteceu? Ele começou a ir,
Ele parou de falar com ela, ele deixou ela no canto dela e ele começou a buscar. Tá aí, né? E aí? é interessante o seguinte, né? Que cada pessoa tem uma linguagem de amor, né? Ela pode ir lá nas 5 linguagens de amor, talvez ele não esteja ainda sendo suprido. E isso daí, às vezes, ela quer transformar ele, né? E aí o que acontece? Aí ele vai para o quê? Para algo que vai dar relaxar a vida dele e tal. Então é uma busca, ele está buscando. E foi isso que você falou, eu lembrei agora que eu falei para ele. Eu falei assim, querido, qual que é a linguagem de amor dela? Não sabe. Como assim? O cara não sabe. Eu sei a linguagem de amor da minha esposa. Sim. Eu conheço, estou 25 anos, se eu não souber, meu Deus do céu, né? E ela conhece a minha linguagem de amor também. Linguagem de amor da minha esposa é comida. É, doce, é. É diferente. Dá um lanche, dá um lanche. Não, ela pode estar brava, você fala McDonald's. Não, um lanche. Sorriso já vem. Assim, ó. Então, hoje, qual é o resultado desse processo? Eles estão começando a ficar bem de novo. A esposa voltou a procurar ele. Mas ela fala, mas eu não, é só que assim. Você tem que. Aí ele falava assim, não, eu disse para ele, não diga que você mudou, pelo amor de Deus. Aí eu vou ser melhor, não faz isso. Seja. E aí hoje tá tendo essa transformação, entendeu? Amém. Então, seja você primeiro. Você quer que o frigobar mude? Mude você. Essa aqui é interessante. Seja você a bebida melhor para ele. Aí, ó. Não dá. Agora você. Não. Agora você quebrou tudo. Por isso que eu coloquei ele no ancião. Coloquei ele no meio. A cor do cabelo já dá sabedoria. Veio agora, revelação. Seja você o vinho a ser degustado, né? É isso aí. Uau! Ó, essa aqui é boa também. Na minha igreja, olha o jeito que é, deve ser adolescente. Os caras já fala, a fala já denuncia. Não aceitam a gente cair no espírito. Não quero sair dessa igreja. Estou sentindo que Deus vai me usar para algo nesse sentido. Será que posso pedir para o Espírito Santo me usar? Rapaz, essa é tensa. Uau! Vai usar muito essa criança, esse adolescente, esse jovem. Não sei se é adolescente, né? Porque jovem, né? Os caras. Quando que falou os caras, já era. Ela já está com raiva. No máximo 25 anos. No mínimo, não. No mínimo ela já tá angustiada. Já. E aí, apóstolo? Começa com o apóstolo Manuel agora. Vai lá. Olha, eu vou contar uma historinha, certo? Um dia, Agar, ela saiu pro deserto, mas ela tinha dentro de si uma promessa. Ela ia morrer no deserto. Sim ou não? Sim. Aí o anjo chega para ela e diz assim: volta, se submete, para que essa herança tenha um ambiente para que ele seja formado e essa herança nasce essa nação que está dentro do teu ventre. Inserido já está no coração dele, ele já sabe o que é, mas precisa de um ambiente. Muitas vezes a igreja que você está, o local onde você está, é um ambiente de segurança para que Deus produza aquilo em você, mesmo que você seja tolhido. Um lugar seguro, né? É um lugar seguro para que você não aborte aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E no momento certo Deus vai conduzir todas as coisas. Eu acredito dessa forma. É isso aí. Ele não precisa forçar nada. Não force nada. É uma moça? Então você, jovem, não force nada. Olha, foi o exemplo de Agar, né? Aí usou Agar aqui, ó. Olha o sentido profético. Então, deixa fluir, deixa acontecer. Não se preocupe se eles estão aceitando ou não. Eu posso falar uma coisa aqui que me ocorreu?
Isso vai dar muita polêmica, mas é preciso falar. O Espírito Santo de Deus usa-nos naturalmente. Eu vejo com muita, muito cuidado esse fato dos profetas levantar, sapatear, ir lá colocar a mão no dedo, na cara da pessoa, Dedo em riste. e levantar a voz. Isso é uma coisa assim profética do passado, do Velho Testamento, que não tenha nada a ver com o Novo Testamento e aquilo que é o profético de hoje, que é o que é consolar, é exortar e encorajar. Que a maioria das vezes, quando isso acontece, se expõe pessoas e causa destruição em famílias e lares e Tem tudo uma mais. coisa bem... Se você tem algo para falar, né? O Espírito Santo te mostrou. Você espere o momento certo. Fale com a pessoa em reservado, né? Sabe, existe por exemplo, vou citar um exemplo prático aqui. Se você viu uma pessoa e o Espírito Santo mostrou uma área que ela está caindo, principalmente na sexualidade, você vai chegar e falar assim: olha, você está assim, Deus está me mostrando isso está caindo, tal, você está nisso, fornicação e tudo mais. A pessoa vai fazer o seguinte: foi descoberta, e ela vai tomar duas atitudes: ou se voltar, ou ir embora. Na maioria das vezes ela falou: fui descoberta, vou embora. Agora você chega para a pessoa com sabedoria e diz: olha, eu estou vendo que Deus está te chamando para a santidade, porque Ele te quer levar para um nível mais alto. Tem a forma de falar, né? As coisas que estão te envolvendo estão te levando para um caminho de destruição. Qual? Mas Deus tem algo melhor para você. Vai gerar ela para o arrependimento. Vai gerar o quê? Arrependimento. Poxa, Deus, Ele me viu, Ele me ama, Mas ele não me expôs. mas Ele não me expôs. É forte. O profeta da exposição, ele vai... Porque desculpa, Leão, mas Não, o pode. profeta da exposição, ele quer glória para ele. Exato. E o profeta hoje, o caminho dos profetas é revelar a Por Cristo. isso que eu amo a vida de Elias. E eu me baseio muito. É claro que eu baseio em vários personagens bíblicos. É bom a gente sempre pegar exemplos. Mas eu amo a vida de Elias porque Elias, ele não mostrava o destino, ele colocava a pessoa dentro do destino. Ele trazia a pessoa. Trazia, ele levava a pessoa lá onde Deus queria que ela se posicionasse. Então o profeta moderno, infelizmente, é esse profeta da exposição. Ele Não, expõe. porque eu estou vendo. E geralmente ele expõe coisa ruim. Na verdade, não. Na verdade, ele está expondo só coisa boa. Às vezes ele coloca só coisa boa para a pessoa voltar. E às vezes ela não expõe, é que nem o apóstolo falou. Não coloca a pessoa numa linguagem onde ela precisa ser corrigida. Ela Gera precisa- para arrependimento. Gera arrependimento. Ele expõe de uma maneira que vai fazer a pessoa fugir ou vai chamar a pessoa cada vez mais para ele. Mas o profeta, que é o profeta, vou chamar esse profeta de um profeta designado por Deus, ele é um profeta que insere a pessoa dentro do propósito dela. Traz ele. E todos podem profetizar. Todos podem profetizar. O dom profético, ele é uma ação também do Espírito Santo. Entendeu? Existem pessoas que elas carregam sobre elas a natureza profética. Sim. Eu consigo discernir quando eu estou numa igreja. Ministério profético. Quando É eu o entro ventre, né? O ventre Quando eu entro numa profético. igreja, eu falo assim: essa igreja ela carrega a natureza, o ventre profético. Isso não quer dizer que todos são profetas, mas eles discernem. Exato. Aí quando você libera uma palavra profética, a igreja reage. Então existe também igrejas que carregam a natureza profética, e o pastor, não quer dizer que o pastor é um profeta, Exato. mas que ele também carrega essa natureza. Ele tem, como que eu falo?
Ele libera. Ele tem apreço por aquilo. Isso aí, ele dá liberdade para o espírito da profecia. Ele valoriza. E aí é onde eu me escondo. Então, você pegando só um trechinho na questão do profeta moderno, profeta de internet, ele quer a glória para ele. Ó, eu sou profeta. Você viu o que eu falei? Você viu o que eu disse? Não, irmão. O profeta hoje, a gente quer mais se esconder atrás da fumaça e Jesus ser revelado. Ok? Aí, o que você tem problema com fama? Eu não tenho problema nenhum com a fama, desde que ela revele a Cristo. Porque o evangelho precisa ser famoso. O próprio texto vai dizer que a fama das curas, a fama do que fazia Jesus se espalhava por toda Jerusalém, Cesareia e aí embora. Então, o que a gente está querendo fazer aqui? É espalhar a fama que ainda o ministério profético está ativo, que o ministério do Espírito Santo está ativo, que Deus, ele não falou, ele continua falando, para nos levar a um novo nível de relacionamento, de integridade e que possa se estabelecer a cultura do céu na terra. Amém? Agora essa é para terminar. Já tem 10 que ele falou que era para terminar. Me dá referências bíblicas aí de cair no espírito. Não consigo entender. Esse cara aqui é os haterzinhos. Referência eu tenho várias, não é? Vamos lá com o mestre. Primeiro, certo, a palavra de Deus diz que quando houve a consagração do templo, a glória de Deus veio e ninguém ficava em pé. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Quando Esdras consagra o templo, que começa o louvor, sacerdotes. Agora, você vai ver um exemplo de uma transferência de unção poderosa, é quando Jesus está se carregando de uma unção que ele vai para ressuscitar uma menina, ele faz um cordão de isolamento, ele precisava estar com uma unção de ressurreição. E ele está indo para a sinagoga. E o que acontece? A mulher com fluxo de sangue, ela vem e fala: se tão somente tocar em Jesus, né, tocar na sua orla, eu serei curada. Aí quando ela toca Jesus, ela recebe uma descarga de ressurreição. O que eu falo? Jesus, ele não pegou assim, ó, menina, levanta, e ela... Não, quando ele foi tocar ela, como se fosse um desfibrilador, entendeu? A descarga que aquela mulher recebe é uma descarga de ressurreição. Quando Jesus olha para trás e fala: alguém me tocou, a palavra de Deus diz que ela não podia se ocultar porque ela estava tremendo. Ela recebeu uma descarga violenta. Então, aqui eu respondo duas perguntas, né? Tremeira do Espírito, lógico, está aqui, né? Outra coisa, quando Jesus começa a fazer os milagres, a família de Jesus vai atrás de Jesus para interditá-lo, porque diziam: ele está fora de si. Imagine como estava Jesus agitado no Espírito, fazendo aquelas coisas. A palavra de Deus diz que com uma palavra ele expulsou todos os demônios. Uma palavra. Imagine como que eram aqueles cultos. Só alguém aí com uma referência ajuda eu a achar aquele versículo que fala. 2 Crônicas 5,14. Ajuda eu a achar aquele versículo que fala que todo mundo caiu lá no templo. Não, mas não é isso. Outra. É que caiu as faces. Quando Jesus ele está no Getsemane. Eu ia falar disso agora. Quando Jesus está no Getsemane, ele fala: havia ali uma multidão que foram para pegar ele. Quando Jesus fala assim: a quem buscais? Ele diz: a Jesus o Nazareno. Quando ele fala assim: eu sou, eles caem no chão. Vou pegar aqui a referência. Lê lá que a pastora.
Eu tenho do povo que caiu da face, dobrou diante do Senhor, que a glória de Deus entrou. Em João 18:4. Daniel, quando ele vê a teofania de Cristo, ele cai como morto. Ele cai com o rosto em terra. E eu vou falar uma coisa para você, ele morreu. Porque quando a gente vê a glória de Deus, por isso que a gente não pode ver a glória de Deus. Quando a gente vê a glória de Deus, a vida que vai em nós, ela se esvai. Quando Jesus, ali a teofania de Jesus, põe a mão sobre ele, ele volta a viver. Amém. Quando João vê Cristo glorificado, ele cai como morto. Na realidade ele morreu. Ele cai com a glória de Deus. Ele cai. Ele estava onde? Na ilha de Patmos. Ele cai como morto. Amém. E Jesus coloca a sua mão sobre ele e ele levanta. Levítico capítulo 9, no versículo 24. De repente, uma chama poderosa do Senhor fulgurou, entrou, tomou a parte e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, todos contemplavam atônito a glória do Senhor, e soltaram brados de júbilo, louvor, e todos caíram com a face por terra. Pronto, mais uma referência. Esse aí que eu estava tentando lembrar, eu não só lembrava. Então, tem muitas referências, mas quem quiser questionar, sempre vai ter questionamento. Jesus, em João 18:4 e 6. Então Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Respondeu Jesus: eu sou. Eu fico imaginando na hora que ele solta isso aqui, rapaz. Eu tenho uma pregação só sobre o eu sou. Eu já falei já. Essa frase aqui mudou minha vida. Eu sou. Aí no aramaico que fala ego eimi. Ego eimi. E Judas, o que eu traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse eu sou, recuaram e caíram por terra. Não era crente, até os soldados caíram. Imagina o desprendimento de poder que sai. Eu acho que numa turbina de jato tem tanto poder. Então, irmão, referência bíblica, tudo. As pessoas, elas querem. Me perdoe, aqui eu encerro a minha fala. Os homens estão se tornando mestres e doutores para se tornar imbecil, para discutir o que Deus faz. Os homens estão querendo dizer que Deus faz isso e não faz. Deus faz isso. Não, Deus não faz isso. Deus faz isso. Não, Deus não faz aquilo. Mas ao invés de você dizer o que Deus faz e deixa de fazer, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, para você se tornar um pai melhor, um marido melhor, um pagador melhor das suas dívidas. E você está diante de homens aqui que não é perfeito não, mas está diante de homens que busca o Espírito Santo para viver essa revelação do Pai na nossa vida e no nosso caráter. E nunca a experiência é algo sobrenatural. A experiência é a maior dádiva que nós temos através do Espírito Santo. Então tem gente que não vai acreditar que você teve uma visão normal, mas Deus te deu. Tem gente que não vai acreditar que você ora em línguas. Ok, tudo bem. Vai ter gente para tudo. Viva a sua experiência satisfatória com o Espírito Santo. E uma coisa que eu coloco sempre no coração de vocês: estejam livres, leves e com anseio e fome de receber o Espírito Santo. Amém. Porque quando você tem isso, você vai receber em nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Emanuel ora para a gente encerrar. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por este privilégio de estar na tua presença. Que as pessoas, ó Senhor Deus, sejam tocadas agora. E em nome de Jesus, libero cura, Senhor Deus, no corpo, na alma, no espírito. E em nome de Jesus, ó Senhor, libero esta unção do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Libero ativação, Senhor, dos dons nas suas vidas, ó Senhor. E libero, Senhor Deus, o poder do Espírito Santo entrando nesta casa, neste lar, nesta empresa, neste lugar, transformando, Senhor Deus, a natureza e as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está aí na internet,
Até mais, e que você também possa aí estar compartilhando aí, né, nos comentários a sua pergunta, se você tem alguma dúvida aí no seu coração. E na próxima conferência, quero ver você aqui com a gente. Spiritcom, Deus abençoe você. Uma ótima tarde. Viva Vem Cristo. pro Spiritcom. Vem. Vem para Spiritcom. Viva Cristo.